Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao novo podcast da Amarelo Marketing Menu de Estratégias, onde vamos conversar com você, dono de um restaurante, sobre as principais estratégias do marketing digital para você conseguir aplicar no seu dia a dia e também ter resultados através do marketing. Eu sou o Fábio Pesares e aqui na mesa estou com os meus braços da Amarelo, né? Que vou começar pelo Anderson. Anderson, muito bem-vindo. Se apresente para a gente, por favor. E aí, pessoal que está acompanhando a gente, eu sou o Anderson Diniz. Eu ainda não tenho bordão, mas para o próximo programa eu vou ter. E eu tô aqui na Amarelo desde o dia zero, então tem coisa para contar. E a gente agora tentou se inovar, trazendo aqui um programa, né, para falar sobre estratégias para restaurantes. Perfeito. Aproveitando então a linha de chegada, né? Dando continuidade, vou falar, puxar o Eduardo Queiroz do. Boa noite, pessoal, para quem está acompanhando, empresários, amigos, enfim. Meu nome é Eduardo Queiroz, sou o diretor comercial da Amarelo Marketing, sócio desses maravilhosos amigos, Fábio e Anderson. Minha primeira vez, confesso para vocês, num podcast, cara. Minha primeira vez, mas espero que dê tudo certo. Vai dar, com certeza. E não menos importante, Cal, seja muito bem-vindo também a esse novo projeto da Amarelo. Pô, é uma honra estar entre amigos aqui, né? Estamos convivendo aí diariamente e hoje aqui com o pessoal em casa, lançando esse piloto, né? Esse projeto aqui do Amarelo, aonde é uma honra. Meu nome é Cláudio Honor, mas é melhor chamar de Cal Moraes, né? E na Amarelo aqui eu trabalho também justamente com o Du, na parte comercial e também na parte de desenvolvimento web, entre cositas más, né? A gente tá aí para disposição para somar nesse sentido. E é uma alegria hoje agregar um pouco mais aí, falando para os donos de restaurantes aí do outro lado da tela, tá bom? Bom, e no programa de hoje, que vai dar início a todo esse projeto, né, para a gente trazer um pouquinho mais de conteúdo e também da nossa experiência, né, do que a gente vive com os nossos clientes, né? E se tem uma coisa que define o sucesso do restaurante, não é só comida boa hoje em dia, né? Tem um tempo de entrega, tem que saber lidar com o cliente, fazer um bom atendimento, né? E no programa de hoje a gente fala sobre os canais de venda. Antigamente tinha a entrega particular e também o salão. E hoje já existem outros canais, rede social, marketplace, o iFood vem com tudo para poder te ajudar nessas vendas. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses canais, abordando um pouquinho de cada um deles, a importância de cada um deles, para conseguir trazer um pouquinho de conteúdo para agregar e você aplicar isso no seu restaurante, né? E para começar aqui, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês, até querendo saber como que é hoje o método de compra de vocês. Acho que tem. Como consumidor, né? Exato, eu acho que é importante a gente trazer isso para vocês, porque cada um vai dar uma maneira diferente de compra. Eu tenho a minha maneira, vocês têm, tem gente que gosta de conversar com o atendente, tem gente que gosta de ir direto no iFood. Eu queria começar, e Anderson, eu até puxo com você, qual que é o seu método de compra favorito? Como que você faz para escolher um restaurante e também fazer aquela compra no fim de semana ou na semana mesmo? Cupom de desconto. Eu É. chego assim, cara, ó, eu vou falar bem a verdade, não tenho um método favorito, mas eu costumo muito, por exemplo, o iFood, cupom de desconto é o que me chama a atenção no iFood. Só que quando eu não tô lá, eu prefiro muito mais buscar contato no WhatsApp. É o local que eu prefiro. Por conta de eu achar o atendimento um pouco mais personalizado e conversar ali com a pessoa, perguntar se tá chegando o lanche, tem tudo Sim. isso. Mas é o que eu prefiro, né, na verdade. E aí, vocês? No meu caso, não sei nem se eu posso falar o nome da empresa aqui, mas acho que é válido. Eu costumo, antes de conhecer um restaurante, dar uma olhadinha no Integra, que são pessoal tem um trabalho bacana com relação a divulgações de alguns estabelecimentos. E aí você tem aquela curiosidade de saber o que que serve, como que é o local. Né? Eu que tenho filhos, né? Você vai recepcionar bem as crianças, você vai ter ali um playground, alguma coisa. Então, tudo isso para mim é válido. Então, na hora de consumir, eu primeiro dou uma olhadinha no Instagram, vejo, né? Em termos da estrutura do local,
da gastronomia em si, da experiência, para depois consumir. iFood e 99, né? Faço igual o Anderson, né? Vou atrás dos cupons. Então, é bem atrativo. Cara, porque isso abre portas pra gente até experimentar lugares diferentes, né? Sim. Que lá depois, lá na frente, aí é um trabalho do próprio restaurante em segurar a gente de outras maneiras, né? Eu já experimentei muitos lugares por conta dos cupons, que depois houve recompra pela excelência na comida, né? Gostar da comida e tal. Antes de você falar o seu, tem um caso específico de um lugar que eu pedi comida pelo iFood, que quando chegou a embalagem da marmita, veio uma mensagem escrita à mão, falando: espero que seu almoço esteja uma delícia, nos avalie na plataforma. Putz, aquilo lá me pegou, cara. Isso aí é uma demonstração de carinho que a pessoa tem, um diferencial, que a partir daquele momento, para pedir comida, eu peço naquele lugar. E aí chega num ponto que aí eu já não tô vendo mais preço, entendeu? Porque eu já experimentei a comida boa, eles se importam com o jeito que a gente vai receber, vou pedir deles. Sim, sim. É uma ótima observação, mas assim, no meu caso, como consumidor, eu faço muito uso de delivery, né? Então, eu peço muito pelas plataformas, no caso, seja iFood, por exemplo, esses dias pedi uma pizza aqui na cidade. Busquei lá no Google pizzaria em São Pedro, né? Bom, apareceu alguns resultados lá porque eu estava querendo experimentar algo novo, né? Perfeito. Enfim, aí só que foi uma experiência um tanto nesse sentido para, como é que fala, alertar até o pessoal que está em casa, porque tinha um anúncio nessa pesquisa, que esse anúncio direcionava para uma outra página que não era uma pizzaria da cidade, Nossa. entendeu? Enfim, eu comecei a fazer o pedido lá, preenchi tudo certinho, quando eu fui ver, direcionou para uma página meio estranha, né? Enfim, como desenvolvedor, obviamente, eu descobri na hora que se tratava de algum golpe, né? Então ali eu já saí dessa tela e aí sim eu fui para um local mais seguro, que aí foi para a ficha do Google Meu Negócio. Aí Perfeito. lá eu consegui rastrear via geolocalização, né? As pizzarias da região, da minha cidade. E a partir disso, aí sim, eu localizei a pizzaria que eu queria, entrei em contato também pelo WhatsApp. Nesse sentido, eu acho, na minha experiência, eu acho algo mais humanizado, entrar em contato via WhatsApp, fazer o pedido de uma forma mais segura, entender, às vezes, alguns itens que existem dentro, por exemplo, da pizza, né? Que de repente eu, ou minha esposa, minhas filhas não gostam, né? Perfeito. Por exemplo, cebola. Minhas filhas não gostam, né? De pizza que tem cebola. Então eu faço esse detalhamento e perguntando diretamente pelo WhatsApp para realmente ser um pedido assertivo nesse contexto, entendeu? Então é o meu método hoje de fazer esses pedidos online, né? Perfeito. Acho que os três falaram e os três têm métodos diferentes de compra, né? Eu queria lançar aqui para vocês, até falando pro dono de restaurante lá em casa, como vocês enfrentam até no dia a dia atendendo o cliente, né? Eu queria ouvir de vocês esse desafio que é para um dono de restaurante conseguir gerenciar todos os canais de venda, né? Porque é importante ele estar em todos os canais, porque ele vai atender o Anderson, vai atender o Eduardo, vai Perfeitamente. atender o Cal, mas como ele consegue e se existe um canal por onde ele possa começar, se ele começa mais por um canal próprio, tendo um WhatsApp, um cardápio digital, ou se ele começa em tudo e tenta se organizar. O que vocês veem de interessante para esse restaurante que está começando e não sabe por onde começar para ele começar a vender tanto um delivery como atrair gente para o salão? Cara, eu tenho uma resposta que, na verdade, é um espelhamento do que a gente está fazendo agora. Minha visão, o dono de restaurante ele tem que estar nos canais que ele dá conta de atender com excelência. Também não tem como o cara chegar e falar: eu sei que tá no iFood, no 99, num cardápio e em vários lugares é muito bom para ele, só que daí ele entregar um trabalho que vai atrasar
uma entrega, ele não vai atender rápido um cara no iFood, porque quem tá comprando comida é assim, ó, tem que ser um atendimento rápido. E por que eu falei com o espelhamento que a gente tá fazendo? Que a gente, como empresa de marketing, a gente sabe a força de redes sociais, de produtos digitais. E a gente esperando esse momento agora para ter um podcast, que não é uma coisa nova, é o momento que a gente conseguiu trazer para falar, bom, esse é o momento que a gente vai conseguir trazer com excelência. Então, tem muitas opções, mas estar em todas é naquele momento que você vai saber entregar com excelência e fazer o cliente final lá satisfeito, né? Com um atendimento bom e, enfim, o processo dele seja uma coisa mais orgânica, uma coisa mais natural, assim. Minha opinião também, né, vocês? Cara, eu quero até colocar uma experiência com relação a isso, né? A minha primeira experiência no 99, acho que é aquele cupom de boas-vindas e tal, que é a primeira compra e tal, é bem relevante, acho que 70% de desconto, algo assim. É E bem aí, agressivo, né? Tem bem uns agressivo, cupons bem bem agressivo. agressivos, ainda mais E primeira aí compra. eu falei, pô, legal, vou experimentar e tal, e tem uma pizzaria na avenida próximo da minha casa, muito boa, por sinal. Pedi pela 99. E, cara, por incrível que pareça, parece que o motoboy veio da pizzaria até a minha casa chutando pizza. Chutando ela, porque assim, o jeito que ela chegou, tava assim, irreconhecível, né? Eu peguei a pizza e fui na pizzaria mostrar, né? Foi chutando também, Du? Arrumando ela, tentando reconstruir. E aí coloquei no balcão e mostrei para ele, falei, cara, dá uma olhada nisso. E aí entra no que o Anderson falou, porque a princípio o dono da pizzaria, ele não quis se responsabilizar porque ele terceirizou a culpa. Não, mas o motoboy é da 99, você comprou pelo aplicativo, você não comprou direto comigo. Aí eu falei, aí tá um problema, né? Porque é o que você falou, eu estou em vários canais, mas eu dou atenção devida para todos os canais, que querendo ou não, é o consumidor lá na ponta que vale a pena, né? Você olhar Na para caixa ele. vai estar a marca dele, né, Ele cara? não Não tá do consumindo da iFood. 99, Tudo bem, né? eu Ele tá comprei pela consumindo da 99, pizzaria. mas eu comprei a marca X, Perfeito, né? perfeito. E aí o que aconteceu? Depois de discutir muito ali com o proprietário da pizzaria, eu acho que ele percebeu que, né, de alguma forma, ele ia perder não só um cliente, mas uma família, né? Porque a minha família toda pede ali. Sim. Então aí ele falou: não, fica tranquilo, vou fazer outra pizza para você, mas da próxima vez pede direto com a gente, você não vai ter esse problema. Então eu já senti que de fato é um cara que precisa olhar, né, para esse marketplace com mais carinho, porque aí existe boas oportunidades de negócio ali, né? Tem pessoas que só consomem dessas plataformas. E aí você vai deixar de atender com carinho, com atenção, igual você recebeu um bilhete à mão. Isso Legal. reflete que de fato a pessoa que está por trás, ela valoriza, né, essa parceria com os marketplaces. E a minha experiência, cara, infelizmente, foi péssima. E assim, trazendo pro bilhete novamente, estratégia totalmente inteligente do restaurante, porque ele pediu avaliação, eu fui avaliar, né? Puta trabalhão, abri um iFood, tananã, pra dar 5 estrelas, né? Durou 35 segundos Exatamente. a Mas, avaliação. mas eu fiz, cara. E assim, ele sabe que ele ter ótimas avaliações lá dentro faz ele vender mais. Entendeu? Então isso é uma sacada que... E por que isso me chamou a atenção? Porque eu consumo do iFood e de outros restaurantes e eu nunca vi isso. Não é uma coisa básica que me chamou a atenção e virou pauta de podcast? E o pessoal não dá atenção, né, cara? Sim, sim. Cal, se você tivesse que falar para ele começar por algum canal, existe um canal que você recomendaria com tranquilidade? Fala assim, comece, sei lá, fazendo uma propaganda na rede social e tente atrair, comece no iFood com um cupom um pouquinho mais agressivo. Qual canal que você recomendaria para alguém que está começando no delivery ou abrindo seu próprio estabelecimento? Os canais que eu normalmente recomendo para qualquer tipo de negócio, né, em específico aqui para restaurantes, pizzaria, hamburgueria, é Google Meu Negócio. Legal. Né? Google Meu Negócio, e obviamente que você tem que ter um número de atendimento de WhatsApp, se possível WhatsApp Business, né, não WhatsApp pessoal, porque tem outras funcionalidades dentro do WhatsApp Business, para quem não conhece, que tem catálogos, principalmente para você colocar ali os pratos, né, tudo certinho.
Então, você tem essa versatilidade de usar essas ferramentas gratuitas mesmo, né? Então, você pode usar o Google Meu Negócio, usar as redes sociais, Instagram, Facebook, o WhatsApp também é uma rede social, né? E aí, obviamente, que você criando corpo, né, nesse primeiro momento, você parte para outras frentes, né? E aí você vê a questão de margem de preço para, por exemplo, aí sim, entrar no iFood, entrar numa Perfeito. 99 da vida e por aí vai, né? Mas para iniciar, o cara consegue iniciar de forma gratuita aí, por exemplo, no Google Meu Negócio, da ficha no Google e as redes sociais, né? Eu acho assim, o dono de restaurante tem que entender que ele vai trabalhar muito com a imagem dele, a imagem dele do produto em si. Então, ter uma rede social muito ativa, tanto no feed quanto nos stories, eu acho que é fundamental para ele começar. A partir daí, ele começa a ter um gancho muito forte se ele tem uma rede social que esteja funcional, porque o que mais a gente encontra é você ter dificuldade de acessar um link que seja para fazer um pedido ou que encaminhe para um WhatsApp. Então, ter uma rede social bem funcional, com fotos reais do produto e fotos bonitas que vão ter aquele gostinho que você parece que você está comendo já no primeiro toque que você vê pela foto, eu acho que é o principal fator. Claro que envolve um investimento inicial, mas eu acho que a imagem daquilo vai ser fundamental, porque você consegue gratuitamente criar um Google Meu Negócio, ter as pessoas perto ali pesquisando, já te achando, mas o tiratema vai ser o quê? A rede social. E daí, se ele gostar muitas vezes do produto na rede social, ele vai para o iFood, porque vai ser a primeira compra dele, ele vai procurar o cupom. Então, eu acho que é bom estar em todos os canais, mas eu acho que fazer o básico bem feito, principalmente que você está começando, é fundamental. Tanto que você vai ter já uma cara boa, você vai ter um produto bom, e aí você consegue ter uma qualidade na sua divulgação muito forte para conseguir vender mais. Aproveitando, até pegando esse gancho e querendo saber um pouquinho mais de vocês, a gente fala muito hoje de aplicativos, a gente fala muito hoje de delivery, né? A gente vai passar um pouquinho mais depois só sobre delivery, mas existem muitos restaurantes ainda com salão, né? Que depois da pandemia deu uma baixa muito grande, né? E é um desafio constante desses donos de restaurantes, porque o custo é muito elevado manter um salão, manter as mesas, manter um garçom, um atendimento decente. E o que eu quero saber de vocês também, qual é esse desafio que vocês encontram conversando com nossos clientes de ter um salão cheio, tentar ser atrativo, tentar tirar o pessoal de casa, que hoje o pessoal gosta muito de ficar em casa e pedir em casa, que tá fácil. Eu acho que qual é o desafio para quem tem salão hoje em dia e está enfrentando, e o que vocês podem dar de conselhos para esse povo? Eu passo a palavra pro Cal iniciar. Para diversificar um Pra pouco a diversificar, porque eu ordem. comecei a outra. Ok. Verdade. Por exemplo, assim, eu vejo que vai muito de encontro o cara encher o salão eh, pelo primeiro ponto, lá onde ele tá, né? Por Legal. exemplo, assim, se lá no escritório do Amarelo, no restaurante que a gente vai almoçar lá e tal, obviamente que na redondeza, no entorno ali daquele restaurante, existem várias outras empresas, né? Então, o horário de almoço é muito óbvio, talvez, que as pessoas vão até, né? As pessoas de um entorno comercial vão até o Perfeito. estabelecimento para consumir ali no restaurante, né? Então, o primeiro ponto é saber onde esse restaurante está. Estrategicamente, ele tem que estar num ponto atrativo, no, próximo a uma avenida movimentada, porque caso contrário, né, aí ele só vai conseguir realmente atrair mais público através de realmente uma boa campanha um pouco mais agressiva, seja no online, ou seja no offline também, ou seja, né, através de outdoors, banner, né, indicativos de onde é o restaurante, ter esse diferencial à mostra para realmente atrair o público até o local. E obviamente com os pratos, né, que fazem jus ao nome do restaurante, né? Que mostra realmente ali o diferencial, seja comida mexicana, seja qualquer outro
contexto gastronômico, Perfeito. né? Para que realmente ele consiga ser atrativo a partir desse ponto. Mas é muito relativo nesse sentido, entendeu? Eu diria. Acho que hoje em dia passa muito o que você oferece, né, da sua diversidade de pratos, passa muito de você ser atrativo para grandes reuniões, né? Temos clientes que desde sexta, sábado, domingo, tem música ao vivo, eu acho que isso é um fator que a pessoa, quando a pessoa escolhe sair de casa, né? Sair de casa, muitas vezes é para um encontro de amigos, né? Então você ter atrações no sentido de ter um espaço kids, você ter uma facilidade de estacionar. Hoje em dia Boa. É, é igual farmácia. Farmácia se vende muito pela facilidade de estacionar, pela passagem e tudo mais. Restaurante também não foge muito. Quem quer consumir em um salão não quer ter preocupação de parar o carro, preocupação onde vai estacionar, né? Ele quer ter um conforto. Eu acho que o dono de restaurante precisa olhar, quando ele olha para o salão, esses aspectos assim, a experiência do usuário, né? Porque senão ele pediria a comida na sua casa, né? uma questão de Perfeito, comodidade, né? perfeito. E eu penso assim também que o salão, como você falou, né, sobre a mudança de comportamento nossa depois da pandemia, né? Como é que a gente consome esse tipo de ambiente? É bem mais, é bem menos, né, com certeza, do que os deliveries. Então, a pessoa ela vai mais ao salão, quer dizer, ela vai bem menos ao salão do que pede o delivery. Então, a gente volta no primeiro tópico de novo, né, sobre a importância de estar nos canais de delivery, que eu acho que é o próximo tema que você vai falar, Perfeito. não é? Por conta de que às vezes a pessoa ela vai numa reunião de amigos ali no aniversário naquele restaurante, gostou de alguma coisa de lá e às vezes ela quer pedir só ela e a esposa dele lá e ficar em casa com aquele prato, né? Então você tem que ter essa possibilidade para a pessoa, né? É, e, por exemplo, falando delivery também, o cara quando faz um pedido, ele quer, por exemplo, que a comida chegue quente, né, minimamente, né, no local. Então, tem essa questão da experiência do usuário que está relacionado muito a logística de tudo isso, né? O tempo que o cara recebe a mensagem, um bom atendimento para fazer já o pedido na cozinha e, consequentemente, entregar isso a tempo, né? Isso aí também vai contar bastante para que o nome dele cresça. E também, como você recebeu a mensagem ali textual, né, no caso que Aham. você comentou, isso é importante também, por exemplo, para que na embalagem o restaurante tenha, por exemplo, sei lá, um QR Code para a pessoa também avaliar a ficha no Google, por exemplo, Uhum. não só a ficha no Google, mas o iFood, a 99, que ele queira destacar, né, nesse primeiro momento, para que aí sim o usuário, ao degustar a comida, né, degustar o lanche que seja, fazer uma avaliação ali, porque naquele momento é onde ele está no êxtase, né, digamos assim, Perfeito. do momento, e ele consegue fazer uma boa avaliação. E, consequentemente isso reverbera, né, no ambiente online. Perfeito. E pode ir, depois eu completo. Não, algo que eu queria completar está mais voltado, acho que ao comportamento do consumidor, ele varia de acordo com as cidades também. Aqui a gente tem Com certeza. Com certeza. representatividades diferentes, né? Tem o Anderson de Saltinho, tem você de São Pedro São aqui. Pedro, Limeira e Americana. Então, Com assim, certeza. aqui a gente tem experiências geográficas diferentes. E o cliente, cara, principalmente Americana, eu converso com donos de restaurante, a gente no dia a dia, o comportamento do americanense é sair para fora, ir para Piracicaba, ir para Campinas. Olha Não só. consome na cidade. Olha, Isso, cara, não é uma reclamação poucos, é quase a maioria. Entendeu? Eu Então, se escuto você, muitos em Limeira também. se você Cara, não tem Saltinho é a ali, mesma coisa. Limeira. você não tem ali um atrativo de fato, não, ali toda semana tem o tal pagode, sertanejo, algo assim, uma programação que de fato fidelize Sim. o cliente ali, cara, é muito difícil. A Americana abre e fecha restaurante muito, muito rápido. Parece que tem até vida útil, sabe? Abriu 6 meses, dá aquele boom, porque o pessoal Sim, quer sim. conhecer e tal. Novidade, Daqui a pouco né? já estão indo para fora de novo.
Isso, então, é o comportamento do consumidor, né? Que aí o empresário precisa entender. É um desafio. É um Esse é um desafio. desafio, um desafio. E o detalhe também, que o salão tem o lado contra de você estar tirando, né, querendo o conforto da casa, mas você tem a chance de dar uma experiência para o seu usuário, trazer ele para perto, servir uma comida às vezes mais quente, né? Porque muitas vezes tem todo um problema que você teve com o motoboy, com o delivery, ele não tem esse problema. E também em alguns restaurantes, quando você consegue treinar a sua equipe, você também consegue aumentar o ticket médio do seu cliente, né? Você ter aquela pergunta ativa, Perfeito. o garçom ter aquela pergunta ativa, sempre você consegue usar o salão a seu favor. Não é tirar pedido, né? Muitas vezes no delivery talvez você não consiga, até você boa. oferece. Mas muitos restaurantes, isso vocês podem até comprovar no dia a dia, que quando está no WhatsApp oferece. Quer uma borda grátis? Quer uma borda recheada? Quer um Que é refrigerante? sobremesa. Quer sobremesa? Vai algo para beber? Isso no salão muitas vezes não acontece. Muitas vezes o garçom vem, tira o pedido, meia mussarela, meia calabresa, acabou. Não oferece uma borda recheada, não oferece uma sobremesa, não tem esse estímulo, né, que faz o ticket aumentar no fim do dia, né? E no salão você treinando a sua equipe, você consegue estimular a ter mais esse valor entrando dentro do faturamento e isso ajuda muito. A gente tem casos de clientes que aumentaram bem o seu faturamento num dia específico só por oferecer borda recheada. Cara, aí Então isso é fundamental. é o oferecer, né? Até para complementar o que você estava falando do Google ali, e da equipe treinada, né? A pessoa tem o salão e se a equipe tá treinada, momento do caixa, do pagamento, viu que a pessoa tá sorrisão de Feliz. orelha a orelha, a família inteira feliz lá. É a hora, né? É a hora de É a hora. falar, dá um depoimento aqui pra gente no Google, tal. Por quê? Tem o QR Code Tem que também ter, lá na facilitar isso, né? caixa, No né, caixa, cara? né? Facilitar a vida e pedir mesmo. Pedir. Sim, exato. Porque eu vou, por exemplo, vamos lá. Empresa de telefonia. Quem aqui que entra agora no Instagram e vê alguém dando um comentário positivo? Mas jamais. Ninguém. Jamais. Ninguém, porque a pessoa Jamais. ela para a vida dela para ir comentar uma coisa negativa, mas ela não vai parar para dar um elogio. Então é muito mais difícil você ter um elogio. E a gente sabe que o elogio é o que movimenta a incentivar quem tá conhecendo o lugar pela rede social para comprar lá. A gente foi no restaurante depois da onboard que a gente teve um cliente essa semana. Primeiro restaurante a gente viu avaliações, sério, a avaliações dele era 4,8. Fomos lá, a gente nem viu foto, a gente viu a avaliação. Chegamos lá, cara, você não dava nada pro restaurante, não dava nada. Que comida gostosa. A gente até assustou, né, Cara. Anderson? A gente até assustou na hora que chegou, porque, tipo assim, era um espaço que parecia mais uma garagem e tal. Eu falei, ué, a gente vende comida aí e tal. Entramos, beleza, tudo arrumadinho lá do jeito. Comida muito boa, a comida mineira. Eu falei, nossa, espetáculo. Bem servida, Não, algo. bem servido, o negócio eu vou mostrar pra câmera depois, tava caindo do prato, cara. Nossa, cara. Não sei se dá pra pegar depois. Depois eu mostrando aquela ali, né? Cara, absurdo. E só avaliação boa. Só avaliação boa. Direito, não mas dá. o negócio tava absurdo e o cara ele sabia que ele tava fazendo absurdo. Ele falou assim: eu acho que deu pra encher, né? Mas não conseguiu comer a comida, cara. E Mas você vê, a experiência que você tem ali, tipo assim, não precisou de muito. Uma comida muito boa, um atendimento ali simpático, veio, perguntou, e aí a Coca, tá tudo certo? Quer beber perfeito, alguma coisa? Quer uma pimenta? Velho. mas a gente chegou através das avaliações. A gente bateu o olho, lógico que tem a geolocalização, né? Óbvio, que a gente vai pro resort mais perto, que a gente saiu do onboard morrendo de fome. Chegamos lá, nossa, foi mais do que encomenda. Cara, mas olha só que interessante, a geolocalização, né, quando você coloca lá, por exemplo, restaurante perto de mim, ele vai notificar o mais próximo, né? O Google é maravilhoso por conta disso. Só que antes disso, a gente tem os patrocinados. Sim. E aí ele vai colocar quem tá ali pagando o Google para aparecer em primeira posição. Ainda assim, os restaurantes patrocinados, para a escolha do Fábio, que foi o Fábio que encontrou essa pérola de restaurante, não valeu, cara, porque os comentários do Cantinho do Mineiro tava Lá em cima. lá em cima, cara. E Exato. isso que contou.
Então, é muito doido isso, porque, não, eu já pago o anúncio, eu já tô fazendo marketing, por que que ninguém tá vindo? Deve ter alguma coisa acontecendo aí. Perfeito. Interessante isso. Bom, entrando, acho que no ponto alto da nossa conversa, que eu acho que é o que está crescendo e vem pegando boas porcentagens do faturamento de todos os restaurantes, que é o delivery, né? E o delivery tem vários canais, tanto o canal próprio, tem o iFood. Eu queria até para tentar dar dicas de posicionamento para esse pessoal, como se destacar dentro de um marketplace, o que vocês até passam para os clientes, para os nossos clientes, como eles conseguem se destacar dentro de um. Pensa que você abriu o iFood ali, tem 1 milhão de lojas, 1 milhão de possibilidades. Como a gente destaca o nosso cliente dentro do iFood, além de boas estratégias. Queria que vocês falassem um pouquinho da necessidade de também ter fotos que representam o produto, que eu acho que é interessante passar, porque a gente foge de estabelecimentos e muita gente foge de estabelecimentos que tem foto de IA ou foto de aqueles banner antigos, sabe? Com Perfeito. imagem apenas ilustrativa. Queria que vocês passassem essas dicas de como se destacar o restaurante dentro Perfeito. de um local que tem milhares deles. Cara, eu já vou iniciar aqui num assunto que eu e o Du coincidiu, que é o que chama a atenção nossa. A gente falou dos cupons, né? Então, o que que acontece? Tá de olho no que tá acontecendo no momento e aproveitar essas oportunidades. A gente sabe que os aplicativos de comida, eles têm as abas promocionais. Cara, todo mundo que vai baixar, eu vou ver o que eu quero comer. É o primeiro lugar que a pessoa vai. Então, ter um produto que faça você entrar nessas abas promocionais, saber jogar desse jeito, já te coloca à frente de muitas pessoas que não fazem esse tipo de estratégia. Tudo bem, a gente tem estratégia de tempo de entrega, tem tudo, o preço do frete, tem tudo Combo, isso, né? os combos também. É. Mas essa é uma dica, assim, que, cara, vira a chave da pessoa quando ela entende, né? O que que isso significa? Que a pessoa, ela tem que dispor realmente um tempo, ligando o que que a gente falou, de saber cuidar do canal de venda. Porque não é só subir os pratos lá e esperar o pedido chegar e semana que vem eu dou uma É. olhada de novo o que tá acontecendo. Concorrência tá gigante, né? É uma coisa Exatamente. bem difícil Você de tem que chegar. estar cuidando daquilo diariamente, sabendo o que está acontecendo e se adaptando ao que a plataforma está oferecendo. É assim que você joga o jogo, né? Eu acho, inclusive, quando a gente bate papo com o empresário, muitos deles colocam a sua empresa, né, insere a tua empresa no marketplace, mas ela não domina a plataforma, não domina o aplicativo, né? E esses aplicativos, eles já têm fluxo de pessoas querendo comprar. Então não dá para o cara perder tempo. Ou o cara contrata um especialista que vai de fato posicionar ele ali dentro da maneira correta, ou não dá tempo do cara, eu vou aprender como que funciona, né, o delivery para depois performar. Isso pode até queimar o cara, né? Sim, sim, sim. Outra questão é o cardápio estratégico, né? O cara tem alguns produtos específicos, carro-chefe, né? Que ele pode expor ali de maneira, né? Igual o Fábio falou, as fotos precisam ser muito mais atrativas, né? Comida é O isso, cara né, precisa cara? pensar também Visual. no combo, né? Pensar na família, dentro da plataforma fazer o upsell de venda, né? Não vender só o produto sim, mas oferece, pô, isso aqui combina com isso, que tal? E você começar a trabalhar o Perfeito. upsell. Porque essas plataformas precisam ter ofertas que conduzem o consumidor à ação imediata. O cara que está ali rolando, você não teve nenhuma atração, não teve nenhum cupom de desconto, algo que de fato chame atenção para o cara a converter a venda ali na hora, ele pula para o outro. Tem muita opção ali, Tem né? muita Tem opção. muita opção. Cara, é tipo o supermercado que põe a padaria lá no fundo, né? Sim. E enquanto você tá indo pra padaria, você já encheu a cestinha Já de outras encheu. coisas. Ou o supermercado que vem com produto isca, né? O iFood faz muito isso. Ele vem com produto isca Barato, para né? você conhecer também, porque tipo assim, você não tem que muitas vezes pensar no iFood com o canal para sempre, ou o canal que vai ser o seu ganha-pão, vamos dizer assim.
vejo o iFood e esses aplicativos como também um canal de aquisição de cliente. De entrada, né, cara? Perfeito, perfeito. Um canal de aquisição de cliente, porque ele está ali procurando o que comer. Se você conseguir ser atrativo, depois você traz para dentro, não tem problema. Você cria cupons de desconto no seu próprio site, alimenta ele com uma lista de transmissão, com contato, tem um atendimento. Então, enxergue que hoje ainda, pleno 2026, tem muitos restaurantes que têm uma certa como que assim, dificuldade de entender como o iFood pode trabalhar em prol do restaurante ainda, sabe? Fica preocupando com taxas, mas muitas vezes pensar como um canal de aquisição de cliente é perfeito. Você vai conseguir ter visibilidade, que o iFood te dá muito, e você também vai conseguir que depois da recompra seja. Você só precisa atender ele muito bem, não ter a experiência que o Du teve. Mas existe um fator também que o empresário precisa se atentar e ter paciência, né? Porque esses aplicativos também têm um certo ranqueamento, né? Sim. Perfeito. Então o cara não vai chegar lá, entrei no iFood, amanhã eu vou sair vendendo torta direita. Que não Até é mesmo assim. pela pontuação que ele tem Exatamente, avaliação, ele né? precisa das avaliações. O cara precisa se atentar com a questão do tempo de entrega. Foi algo que foi muito citado no treinamento que a gente fez lá, né? Com certeza. Campinas. Em Campinas. Então, assim, o tempo de entrega, a experiência do usuário, igual você falou, da questão da embalagem. Então, assim, existem fatores que ajudam, né, você a performar melhor nesses aplicativos. A ilusão de que o cara, vou montar uma hamburgueria, já vou colocar dentro do iFood da 99 que eu já vou sair vendendo. Não é assim. Tem muita gente que já está nessa estrada há muito tempo, já está performando, já tem um certo ranqueamento, né? É assim que funciona. O empresário precisa ter paciência, né? E precisa, de fato, de pessoas aptas para operar ali. Exato, isso que eu ia comentar também. Esse ponto, o Anderson trouxe isso agora há pouco também, relacionado ao cara não fazer tudo ao mesmo tempo e querer atender todos os aplicativos, todos os marketplaces e todas as frentes possíveis, sem ele ter uma estrutura por trás de atendimento. Tem que ter uma pessoa, 2, 3 pessoas que seja, aí vai crescendo conforme o volume, que consigam atender com excelência esses canais. Porque ainda mais na questão do delivery, é tempo, é entrega rápida, né? Enfim, a pessoa está do outro lado lá, já está salivando, pediu uma comida meio-dia e quer meio-dia e 15 que esteja lá na casa dela. No máximo. Nem no sempre é assim, máximo. né? Isso acontece até em outros nichos, né? Quando a pessoa vende um produto em si, ela vai para o Mercado Livre, ele precisa, igual você falou, ele precisa ter uma estrutura, uma logística diferente para poder atender o consumidor. Não é diferente na gastronomia. A lógica é muito parecida. Quem trabalha com o Mercado Livre, trabalha com iFood, o tempo de entrega é sempre o É um decisor, né? Decisor total. Porque, assim, além de tudo, você tem um agravante que a comida esfria. Então, além da experiência ruim de demorar a comida não vai conseguir se manter quentinha, gostosa. Então, além de tudo, além da pessoa estar frustrada que chegou o pedido dela, demorou para chegar o pedido dela, ainda a comida vai vir ruim. E daí a sua percepção com o iFood vai ser no iFood ali, né, com o restaurante vai ser péssimo para bater. Agora, fazendo um link do delivery e também das redes sociais, vocês enxergam que a rede social perde um pouco de espaço quando tem um iFood? Como trabalhar o delivery também usando a rede social e fazendo um link já com a rede social? Vocês veem que a necessidade de estar sempre presente na rede social, ela afastou um pouquinho com a chegada do iFood? Como vocês enxergam isso? Cara, nem um pouco. Nem um pouco, porque a gente tá falando, se eu for tratar a rede social como um canal de aquisição, a gente tá falando de canais diferentes para comportamentos diferentes de pessoas diferentes. Tem a pessoa que ela quer o iFood e nem tem Instagram instalado no celular. Mas tem a pessoa que gosta de ver aqueles porn food na tela e ver qual que é que ele vai comer hoje. Então, para mim, só agrega, na verdade. E outra, a gente pode estar falando também que o material produzido no Instagram hoje vai ser convertido em uma venda no iFood daqui uma semana, porque o cara abriu o iFood uma semana depois e ele lembrou daquele vídeo e a marca ficou na cabeça e ele comprou.
Então, para mim, isso tem tudo a ver com, na verdade, posicionamento de marca e mais um canal de venda diferente, na minha opinião. Não, e eu acredito também que o iFood, ele representa a compra passiva, né? Porque, querendo ou não, a empresa que está ali no iFood, o consumidor vai até ela e escolhe. Diferente da rede social, que muitas vezes você precisa abordar, né, o seu possível cliente, que não te conhece ainda, nunca viu o seu restaurante. E eu vi até numa das reuniões de network, um cara falando a frase clichê, né, quem não é visto não é lembrado. O cara ainda até melhorou. Assim, quem não é visto não existe, cara. Pois é. Eu não te conheço, nunca te vi, então você não existe. Né? O detalhe que acho que eu vou trazer até um exemplo que você deu, que é ele foi impactado tantas vezes com anúncio nosso, né? Uma pizzaria que a gente faz, tantas vezes impactado que ele falou, vou comprar. E ele, com mais facilidade, ou muitas vezes até por assinar o iFood benefício, ou ter o benefício da empresa, escolheu o iFood para fazer a primeira compra e foi avaliar tanto no Google quanto no iFood. Eu concordo com vocês e ainda complemento que assim, a rede social ela vira um canal muito forte de você conseguir também até validar o seu cliente. Como que eu posso dizer? Você consegue ter a recompra com ele ali. A partir do momento que ele está na rede social, e se você traz ele para dentro da sua rede social, muito mais fácil ele recomprar de você do que do iFood. Muitas vezes, porque o iFood ele tem a concorrência. Mas se você traz ele para dentro da sua rede social, você cria um canal direto com ele, onde ele vai conseguir ter todos os acessos às suas promoções, aos seus lançamentos, a um cupom de desconto, porque ele entrou no seu canal ali, você consegue conversar com ele com muito mais facilidade, né, Ele Cal? volta outras vezes, né? O fato, por exemplo, da minha experiência que eu contei aqui anterior, que eu pesquisando pizzaria aqui na cidade. Bom, e aconteceu exatamente isso. Eu fiz a pesquisa, achei a pizzaria, comprei, só que depois eu comecei a seguir eles nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, a fanpage e tal. E a partir disso, eu vivo recebendo, vendo lá, né, os stories dele. Pô, e aí sim, nesses stories, estrategicamente, né, o restaurante pode colocar cupons de desconto direcionando o usuário aí sim para o iFood, para 99, onde ele pode consumir, seja pela primeira vez, indicando para um amigo, para um familiar, né, ou ele faça um novo consumo aproveitando daquele benefício, né? E E realmente é você comprou de importante. novo com eles depois? Ainda não, mas nesse final de semana talvez. Entendi. Se você vê um vídeo dele bem apetitoso Sim, no sábado, 5 da tarde, exato, já é a janta do sábado. exato. Além do tempo de entrega, além da falta de comunicação num aplicativo, num sítio de fotos, quais são os erros que vocês costumam a corrigir na entrada de um cliente na Amarelo, que ele chega pensando em aumentar o faturamento no delivery? Vocês encontram um caminho para um tráfego pago, para ter mais visibilidade? O que o restaurante geralmente ele erra que a gente consegue consertar logo no primeiro mês assim de parceria? Cara, eu acho que tudo começa nesse cara aqui, ó. Primeira visita do e do Cal também. Num restaurante já dá pra captar no ar, né? A gente que já tem um olhar mais crítico para esse tipo de coisa, sacar algumas coisas que deveriam ser melhoradas, né? Tanto que o Du falou recentemente aí que, na verdade, é um padrão já, né, nosso. Vai atender um cliente, um restaurante, você tem que fazer quase uma capivara dele para saber o que falar, né? Um diagnóstico, né, nesse Eu acho que sentido, para né? ser proveitoso, né, na verdade, para você ter um êxito, né, nessa prospecção ou nesse bate-papo com o empresário, você precisa fazer um estudo até para você afiar o seu discurso, né? Chegar lá de maneira crua, até porque a gente encontra várias questões, né? Por exemplo, você chega num restaurante próximo do horário de almoço, né? Óbvio, você espera ver movimento. Você vê a casa vazia, opa,
Sinal de alerta aí. Por quê? Salão vazio. Salão vazio. O que está acontecendo? Então, são questões que a gente observa, né, para depois montar um plano estratégico e ver se a nossa metodologia faz sentido para ele naquele momento. E acontece muitas das vezes que o cara acabou de abrir, ele está perdido, ele não sabe por onde começar, ele acha sempre que o marketing é muito caro, eu não vou investir em marketing. Só que eu falo para o empresário, olha, o teu marketing diz muito mais sobre você do que o seu produto. Porque às vezes o cara tem um produto excelente, mas ele não acredita no marketing e acha que o marketing não vai, né, trazer o cliente para casa Funcionar. dele, não vai funcionar. Não, mas meu produto é muito bom, tá muito bom, mas as pessoas precisam conhecer o seu produto. Então, assim, por isso que eu falo, o marketing da empresa diz muito mais sobre o empresário, é o comportamento dele em si. É, Mas nessas andanças a gente vê de tudo, Anderson. Mas para gerar um diagnóstico mais preciso, é a gente já chegar sabendo quais dores ele já tem na perfeito. comunicação, né? Exatamente, na comunicação. Por quê? Tem muita coisa do cliente que a gente não consegue arrumar porque não cabe a gente, né? Tem muita coisa que é de processo interno, em organização, enfim. Mas a gente. A primeira chamadinha do podcast. Demorou? Relaxei. Até que demorou. Você tá de costa pra audiência, Du. Costas largas. Tá mostrando os Depois mostrou treinos o de bíceps. trapézio. Mas a gente tem o que já arrumar no começo, mas tem coisa que não cabe a nós, né? Obviamente, numa reunião de onboard, a gente já consegue mapear muitas dessas coisas. E, cara, 90% é questão audiovisual. Uhum. Foto, vídeo. Foto, vídeo, como que eu vendo meu produto, como que a pessoa vê a minha marca e dá vontade de comer, né? Obviamente, toda a parte de estratégia e como é que eu faço, sei lá, campanhas diárias, como é que eu aproveito uma aba promocional do iFood, tudo isso é uma coisa que vai se construindo durante o nosso trabalho, né? Mas a pessoa chega, assim, ó, oi, tudo bem? Esse aqui é o Monboard, a gente trabalha dessa forma, tem gravação amanhã, tá? Porque é o pontapé inicial. O tráfego só vai rolar se tiver uma foto boa, a rede social só vai começar a movimentar se tiver um vídeo interessante, e é o pontapé inicial, né, na verdade. A flexibilidade do empresário também é importante nessa hora. Por que eu falo flexibilidade? Ele senta com o especialista e o especialista orienta e dá algumas ideias daquilo que pode ser melhorado. Se o cara aceita, ok. Agora, se o orgulho fala mais alto e ele fecha Tem o muito, ouvido, tem não, muito. porque eu sou experiente, eu sei o que dá certo e o que dá errado, pode ser que você não saia da situação que você está. Mas eu tenho um caso muito legal, que é um cliente em Americana, que ele tinha dificuldade, né, de lotar a casa no horário de almoço. E aí a gente fez uma pequena análise aonde ele estava ali, e o local onde é o restaurante dele tem muitos hotéis próximos, né? Aí eu falei para ele, né, ele chama Tainan, eu falei, Tainan, você está próximo a hotéis aqui, né? Qual que é o seu horário de funcionamento? Eu abro 11 horas e fecho às 2. Padrão do restaurante hoje, abrir às 11 e fechar às 2. Eu falei, cara, mas tem muitos empresários, executivos de venda, que os caras estão rodando e tal, estão visitando o cliente e tal, e o cara vai parar para almoçar, às vezes, 3, 4 horas da tarde. E não tem lugar para esse cara almoçar. Não tem. Todo mundo já Já fechou. fechou. Falei, por que você não faz um teste e estende um pouco o seu horário? Eu sei que isso acarreta, né, várias Custos questões operacionais, internas e sim. operacionais, mas analisa e vê se é viável para você nesse momento. Cara, ele fez uma logística lá, conseguiu fazer uma escala interna com os colaboradores, os Cozinha. cozinheiros e tal, e estendeu o horário até as 4 horas. Esse cara triplicou o faturamento dele. Olha, cara. Porque aí os executivos e os empresários daqueles hotéis tal sabia que o único restaurante que teria almoço fresquinho, à la carte, tal, até as 4 da tarde seria lá. Com picanha, com isso, Sim, entendeu? sim. E aí, cara, só foi, por isso que eu falei, flexibilidade. O cara Flexibilidade. ser flexível e ouvir as ideias e
e executar, né? Existe uma briga sempre, né, cara, quando a gente discute diretamente com o empresário, isso, porque assim, a gente tem que levar em consideração, obviamente, a experiência que ele tem de vida, da vivência dentro da empresa, dentro do negócio dele, e ele tem que ser aberto também a ouvir o que pode dar certo na experiência que a gente tem também como marketing, né? Sim. Então, quando se equaliza isso, dá nesses resultados ótimos aí, cara. Exato. E agora, já caminhando para o nosso final aqui, queria Já? que cada um de vocês falassem a dica, o que o restaurante precisa olhar para dentro da comunicação dele, o que não pode faltar. Acho que é interessante cada um trazer uma dica para o dono de restaurante que está nos vendo, né, nos ouvindo, para poder colocar em prática, né, ver o que ele pode tirar desse podcast de lição e já colocar em prática no dia a dia dele. Quem quer começar? Eu começo. A primeira dica mais importante do mundo é contrato amarelo. Tenho certeza. É isso. Momento. Roubou? Então você pode falar. Fui- É isso. Contrate amarelo. Eu diria mais, né? Hoje a gente tem no mercado muitas agências, né? Eu costumo até brincar que em Americana, se você chacoalhar uma árvore, cai 3 agências. Porque assim, é muita gente mesmo nesse mercado. E aí a Amarelo decidiu, até pela questão dos cases de sucesso que a gente ultra nichar. Uma estratégia perfeita, assim, com relação à agência em si. E eu acho que o empresário precisa olhar para isso. Se a agência em si, se a comunicação dele é feita por pessoas que conhecem as dores, né? Conhece esse mercado a fundo, conhece aquilo que dá certo e o que não dá certo dentro da comunicação. Então, por isso que eu, né, seguindo o que o Anderson falou, contratar a Amarela. A Amarela é especializada no segmento gastronômico. Então, já é um diferencial. Então, além da estratégia interna nossa, é um diferencial para o consumidor. Está contratando uma empresa que é especialista e sabe o que está falando. Muito bom. Eu sempre uso esse termo skin the game, né? Que é ter o jogo na pele, né? Enfim, fazer acontecer. Ou seja, você tem que olhar como empresário do outro lado se aquela agência que você está procurando contratar realmente tem uma experiência com empresas do nicho gastronômico, por exemplo, né? Então, a partir desse contexto, fazer essa experiência busca, seja nas redes sociais ou na conversa com o cara do comercial, né? Ali nesse primeiro momento, para entender esses cases de sucesso existentes, né? Para que aí sim tenha uma tomada de decisão mais assertiva. É bom, e a dica também que eu dou assim é para o empresário, o dono de restaurante, hamburgueria, pizzaria, pensar na questão visual. O Anderson sabe muito bem disso, eu sou um cara que olho muito o lado visual da empresa, seja a fachada, seja a logomarca aí nas redes sociais, a disposição, o nome, né, do estabelecimento é muito Não, importante também. o Cal fez a gente fazer uma sessão fotográfica. Exato. Depois de Isso, 6 anos, a gente perfeitamente. mudou as Eu fotos. acho muito importante, assim, sabe? Porque é posicionamento, entendeu? É posicionamento que as pessoas vão conseguir enxergar e dar valor a partir de uma imagem do seu estabelecimento, uma foto da fachada boa, seja no Google Meu Negócio, seja nas redes sociais, aonde você vai conseguir elevar o seu nível, né? Cara, e trazendo até um gancho em relação a isso que você está falando. A gente ouve só falar hoje de inteligência artificial. O dono de restaurante, ele, nesse momento, não pode pensar em trazer o produto dele de forma artificial. De maneira nenhuma, cara. Vida real. Tem que ser Produto autêntico. real, Existem autenticidade. 1000 maneiras de colocar a IA dentro do Exatamente. restaurante, Cuidado para você não pegar um prato mas maravilhoso da IA e não é o que você serve. Então, perfeito. acho que a autenticidade, essa é a Um dica. tiro Eu acho que não, Exatamente. pro lado, né? em próximos temas de podcast, eu acho que é perfeito de usar a IA, né, muito nos processos do que no visual. Eu acho que ainda vai ser demorado para a gente conseguir trocar a IA no sentido de o prato, o vídeo
bem feito ali do produto saindo do forno. Eu acho que esse ainda a IA não vai conseguir Vai demorar um pouco. tão logo ali né? substituir. Acho que no processo interno do restaurante, o dono do restaurante já tem que pensar em como vai implementar a IA de alguma forma ali, ou algum CRM, ou até nos seus insumos, né? Na própria, no gerenciamento do insumo, eu acho que é importante. A minha dica é mais para você que fica pensando apenas em construir clientes novos, em conquistar clientes novos. Eu acho que é olhar para a sua base. A longo prazo, quem olha muito para a sua base tende a vender muito também. Vejo muito donos de restaurantes pensando, campanhas para aquisição de novos clientes, tentar abrir clientes, mas tem muito restaurante com 20, 15, 12 mil seguidores que deixa de lado esse o dinheiro que tá na potencial. mesa, né, cara? Perfeito. Sim. Então, olhar para esse cliente, criar campanhas específicas para quem já é cliente é fundamental e vai ajudar no seu faturamento. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Acabou a rápido. experiência também de todos nós aqui tenha sido muito boa para vocês, que a gente consiga trazer conteúdo bem bacana para vocês. Siga a gente nas redes sociais, Amarelo MKT, siga a gente aqui no YouTube e deixe seu comentário se você gostou também. Não será o último, vão ter muitos conteúdos. A gente vai trazer também convidados, clientes, para a gente bater um papo aqui, para eles trazerem um pouquinho da experiência de dono de restaurantes para vocês compartilhar e compartilhar com vocês. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau, tchau. Show. Muito bom, cara. Gostei, mano. Da hora.